Sempre que se referiam a Alexandre de Moraes como doutor Alexandre de Moraes, eu sempre imaginei que era por formação, por bacharel em direito, mas nunca que era porque ele é formado em medicina também. Essa informação eu nunca tive acesso, mas é o que parece. Porque a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, antes mesmo de Jair Messias Bolsonaro ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal desse mesmo distrito, eles fizeram um pedido para que o ministro apreciasse um laudo médico que, de forma objetiva, comprovaria que Jair Messias Bolsonaro não goza de condições plenas de saúde para ser enviado para um regime fechado ou para a Superintendência da Polícia Federal. Ficaria muito claro que Jair Messias Bolsonaro, assim como os mandantes da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, eles não possuem condições de saúde para não cumprir uma pena que não seja domiciliar. Isso é muito claro. Mas aí o ministro, que além de juiz, além de relator, além de acusador, além de investigador, quase que também além de advogado de defesa, agora ele virou médico. Porque de forma covarde e de forma pouquíssimo empática para com a vida humana, ele mandou Jair Bolsonaro cumprir essa pena na Superintendência da Polícia Federal por um risco de fuga, que é uma coisa absolutamente estapafúrdia. Bolsonaro, ele tem dificuldades para se locomover. Infelizmente, se botarmos hoje Bolsonaro para disputar corrida com uma tartaruga, tem grande chance dessa corrida terminar empatada. Como que Jair Bolsonaro iria fugir por conta de uma suposta vigília? Mas ora, se é por conta da vigília, acaba com a vigília. Sanciona aqueles que estão realizando a vigília, embora não há preceitos legais para isso. Você mandar Bolsonaro para a cadeia por conta de uma vigília, você está imputando uma pena que foi supostamente cometida por outros agentes, não por conta de Bolsonaro. Ele não violou nenhuma medida restritiva. E aí, de forma absolutamente deletéria, um drone da Rede Globo filmou Nicolas Ferreira utilizando o celular numa reunião com o Bolsonaro, sendo que em nenhum momento o Nicolas foi oficiado de que não poderia usar o celular. Ora, ele deve ter sofrido algum tipo de revista para poder adentrar naquele local, mesmo que visual, porque se trata de um preso. Político, mas um preso. Prisão domiciliar, mas de um preso. Ou seja, alguma análise foi feita. Algum ofício ele precisa, obviamente, submeter e ser apreciado. Quando você submete um ofício para qualquer autarquia ou secretaria e tem a sua resposta, naquele momento você já sabe como você pode conduzir, como você pode agir naquele ato administrativo. Nesse caso, um ato de visita ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em nenhum momento o Nicolas foi avisado sobre isso. E agora a defesa de Bolsonaro precisa prestar esclarecimentos pelo Nicolas ter usado o celular no qual ele sequer sabia que não poderia utilizar. É uma coisa absolutamente deletéria, ridícula, que não há precedentes legais para isso. E agora a situação de Jair Bolsonaro, infelizmente, piora, e a tendência é que vá piorando gradativamente. Porque quanto maior for o isolamento do Jair, ele está numa sala absolutamente minúscula, que não tem praticamente nada. Não podemos esquecer que Lula, quando ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ele ficou preso em algo que não era uma cela. Era basicamente um dormitório onde agentes da Polícia Federal ou delegados que estavam de passagem pela região, que estavam em alguma operação que envolvesse aquela delegacia, utilizavam daquela acomodação para passar a noite. Ou seja, era quase que um apart-hotel. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, infelizmente, ele está numa cela. Embora a arquitetura, o visual daquela cela não seja com o que a gente imagina, que a gente vê em séries, em filmes de televisão, aquilo ali é uma cela. Ou seja, na premissa básica, Lula, que foi condenado em todas as instâncias do judiciário por 15 magistrados, ainda assim, naquele momento não gozava das mesmas patologias e comorbidades que Jair Bolsonaro goza hoje, ele teve direito a uma acomodação muito melhor. Então a tendência é que Bolsonaro,
quanto maior seja o seu isolamento, inclusive do convívio social, ele vai, infelizmente, piorando e diminuindo a sua inteligência emocional e a sua capacidade cognitiva. Infelizmente, essa é uma realidade. E com isso, vai aumentar a sua produção de cortisol, e é óbvio que isso vai interferir no seu refluxo e ele vai ter cada vez mais soluços. Isso é um raciocínio lógico. Eu não sou médico, muito longe disso. Eu sou engenheiro. Analiso de forma objetiva e racional as coisas. Então, é óbvio que a tendência é que Bolsonaro piore gradativamente, assim como já vem piorando. O Carlos Bolsonaro, o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro, os 3 filhos do presidente que o visitaram nas últimas 2 semanas, relataram que Bolsonaro tem crise de soluço intermitente e que, inclusive, ele dorme soluçando. Uma coisa assustadora que nós, Berenice, nós nunca conseguiríamos imaginar o que seria convivermos com o nosso pai passando por uma situação dessa, sendo humilhado publicamente e ainda enviado para a Superintendência da Polícia Federal. Aquilo ali é cumprir pena no regime fechado. É uma coisa deletéria, que inclusive, Berenice, nem líderes de facções criminosas, em muitos casos, são submetidos a essa tortura psicológica. Infelizmente, a dama do tráfico, Berenice, ela teve direito ao seu encaminhamento, à sua progressão de regime, por exemplo, a prisão domiciliar. Sabe por qual motivo? Porque precisava que alguém cuidasse, criasse os filhos dela. Se ela continuasse no regime fechado, ela não poderia criar os seus filhos. Ora, por que essa análise só é feita para vagabundo, para criminoso? A Débora do Batom, por exemplo, pode ficar 2 anos presa sem poder cuidar dos seus filhos. Ou seja, o erro da Débora do Batom, então, foi não ser faccionada? Foi não ser líder de organização criminosa? Foi não ser traficante? É isso? O erro de Bolsonaro foi não ter mandado matar ninguém? Porque se ele tivesse, por exemplo, mandado matar um vereador ou uma vereadora, será que ele teria essa mesma tortura psicológica que ele sofre? Estou só perguntando, não estou afirmando. Porque o mandante do assassinato da vereadora do PSOL teve direito a essa progressão de regime. Progressão essa que o Crezão não teve. E agora a dama do tráfico tem. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O mundo inteiro tem que saber o que está acontecendo no Brasil nesse momento.